O meu objetivo é fazer com que a gente consiga, obviamente, atendendo às características da nossa área, é da gente fazer uma espécie de diálogo aqui. Infelizmente, eu vou ter que projetar mais do que ouvir vocês, mas a ideia dos slides é facilitar a fixação de algumas coisas. Vamos estar lançando algumas ideias, a maioria, possivelmente, do conhecimento de vocês. Obviamente, aqueles que são trabalhadores da área, aqueles que não são, por uma questão natural de envolvimento com o que a gente chama de atendimento espiritual, coisas que a gente, na verdade, já faz. Às vezes a gente sabe que elas são importantes, muitas vezes nós não dimensionamos a importância disso, e os Espíritos nos lembram hoje, né, que cada vez mais aquelas coisas que a gente julga às vezes imperceptíveis, muito pequenininhas, elas são importantes sim. Né? Nós não conseguimos fazer talvez grandes coisas, mas fizemos um monte de coisas pequenas que são extremamente importantes. São os chamados servicinhos que Emmanuel nos chama a atenção. Então, nesta primeira parte, nós vamos falar do tratamento espiritual dentro da área do atendimento espiritual, falando mais dos chamados aspectos doutrinários, porque em continuidade nós vamos ter uma palestra mais que enfoca mais a questão médica, etc. A intenção é, com esses slides, como eu já comentei, fazer com que nós consigamos, então, refletir sobre, né, até que ponto essa área tem nos ajudado, o que ela pode nos ajudar mais, o que tem ajudado a Casa Espírita, nós já conseguimos dar a ela a dimensão que precisaríamos dentro das nossas casas espíritas, né? E os tempos são muito propícios, nós podemos considerar que é um tempo de muito problema, de muita convulsão social, mas ao mesmo tempo, no olhar da doutrina espírita, é um tempo de muita oportunidade. O Chico já dizia a seu tempo, de que não bastava andar muito, 2 passos nós temos uma necessidade. As nossas casas espíritas, elas têm uma importância significativa para o plano espiritual, que através delas, com a nossa colaboração, que se faz ao homem. Então, não sei da estatística de Goiás, mas em São Paulo, a Casa Espírita atendeu mais gente que os postos de saúde no ano de 2015. Então, tem uma importância muito grande. Tenho certeza que vocês sabem disso, mas a gente está chamando a atenção para essa fase de transição que nós vivemos e que nós sentimos, cada um de nós, a partir de suas problemáticas pessoais, estendendo isso, porque a gente chama de problemáticas sociais mais coletivas, que o sapato vai apertar, que as situações vão se fazer um pouco mais delicadas, diríamos, para nossa melhora, a benefício de nós mesmos. Então, esses tempos de transição, eles são bem-vindos, porque, afinal de contas, se trata de quê? Se trata de mudança de um estágio de um planeta. Nós já iniciamos a fase de transição para a regeneração e, obviamente, nós podemos acelerar ela e talvez até retardar em alguns aspectos. Agora ela vai se cumprir. São tempos onde nós temos que ter um certo cuidado com as nossas mentes, está aí o crescimento das doenças mentais, possivelmente no segundo momento nós vamos ter enfoque sobre isso. Né? Nós temos estatísticas hoje no país, da Ministério da Saúde, por exemplo, que 84%, 85% dos problemas de saúde, eles têm vinculação mental, os problemas de origem emocional mental são em maioria, e eles precisam de um cuidado especial, numa maior ou numa menor dimensão, mas afetando a todos nós. Querendo ou não, com tudo que se tem feito de assistência, de orientação, com as diferentes ciências, inclusive com a doutrina espírita, o suicídio aumenta. Então, o que tem acontecido? Nós precisamos refletir sobre esse momento, onde nós somos visitados por vibrações vindas de toda forma, de toda ordem, e que afetam a gente. E a gente precisa afirmar mais o pé, né? Realmente, como diria Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Procurar fazer com que a gente se sinta assim até mais fortalecido em cima de coisas que nós sabemos que são importantes, para nós seguirmos essa caminhada. Nós vivemos uma associação, né, de sentimentos, emoções, pensamentos que estão refletidos aí, numa faixa de sintonia que tem por base a simpatia. Aí nós temos que ter um certo cuidado. Nós queremos muito ajudar muitos, mas se esses muitos não se desvincularem, se não fizerem aquele passo inicial, se não tiverem aquele cuidado de ordenar o seu quadro mental, o seu cenário, aí nós temos o socorro de Bezerra de Menezes,
que nos recomenda sempre, voltemos aos cenários da natureza, um cenário que, entre aspas, nos harmoniza com as próprias leis de Deus, com as forças divinas que estão em nós, mobilizando, trabalhando elas. E nós temos então essa condição de nos harmonizar, porque São Francisco de Assis, numa das suas últimas mensagens, ele diz mais ou menos o seguinte: para que as nossas mãos saibam o que fazer, a nossa cabeça precisa estar bem, o nosso coração precisa estar bem. Então, textualmente, ele fala mais ou menos o seguinte: a luz que nós enviamos a vocês, esperamos que ela alcance as mentes de vocês, que facilite os discernimentos para que melhores ideias gerem melhores ações e estas repassadas aos corações, com uma emoção mais equilibrada, gerando um sentimento melhor, possa sustentar e ajudar as nossas mãos a fazer o que devem fazer. A maioria de nós já sabe disso. Eu estou reforçando a importância disso, porque nós vivemos um tempo de muita complexidade, e aí nós vamos para essa complexidade como se ali tivesse a solução. E nós não temos capacidade de, nessa complexidade, nos encontrar muitas vezes. Ou seja, é ainda o aspecto simples, aquilo que o meu coração me ordena, aquilo que a minha mente, depois de uma prece, mais ou menos me equaciona, que vai ser a solução da problemática que estou enfrentando, a nível pessoal, a nível de um grupo mediúnico, que a gente então consiga trabalhar o equilíbrio de nossas emoções. Possivelmente, volto a insistir, no segundo seminário nós vamos ter mais aspectos sobre isso. É um tempo de transformações. Nós sabemos que para nós melhorarmos, nós precisamos passar por isso. O Chico chamava isso de cadinho de luta, né? Todos nós temos. Poucas diferenças, uns mais, outros menos, mas nós temos. E benditos tempos de transformações, então, que nos convidam. E nós temos os nossos nortes, os nossos exemplos. Cada um de nós um pouco mais voltado para o Chico, para Kardec, né? Ou então para essas outras figuras. E quantos elementos novos estão surgindo, até que não tem rótulo religioso, que fazem trabalhos belíssimos de assistência, de tratamento espiritual. Me vem na mente agora a Inglaterra, por exemplo, que consegue, com uma imposição de mãos, ajudar o seu problema de saúde também, que é sério, ou seja, é um problema mundial, um problema de uma mente desordenada, visitada por uma série de influxos do exterior, que não encontra uma harmonia interior, e o que acontece? A gente meio que se destrambela, né? Começa a andar fora do trilho. Então, que esses exemplos sejam novamente bem-vindos, né? E possam nos ajudar. Porque, afinal de contas, ele nos diz o que está escrito aí: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, na medida que isso não estiver acontecendo, o que tem de errado? Se a doutrina não está conseguindo consolar-nos, existe um aspecto que tem que ser avaliado. Porque a doutrina é o evangelho consolador. Ele é um evangelho redivivo, para fazer com que ele consiga fazer o que o Cristo nos recomenda. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Temos encontrado? A maioria de nós só no serviço. Bendito serviço que as casas têm nos oferecido, que tem nos oportunizado conhecermos-nos melhores, avaliarmos-nos melhores e nos treinar nesse próprio serviço. Antes que me esqueça, Deus, nem o Cristo, escolheu os capacitados. Ele pegou aqueles que se ofereceram para o serviço e os capacitou em serviço. Então, quando o serviço bater na nossa porta, que a gente se lembre disso, se sinta animado a lançar a mão do que sabe, junto com potenciais divinos, para nos ajudar a equacionar as problemáticas. Joana fala, né, os desafios existenciais que se apresentam como emoções, transtornos neuróticos, ansiedade, culpa, estresse, etc., né, devem se cuidar de forma especial, mediante conquista das modernas ciências psíquicas. Nós vamos ter no segundo momento um enfoque um pouco mais médico, com as contribuições do espiritismo, que é aquele lenitivo para as nossas almas. Que é aquele remedinho que a gente pode estar tomando gota a gota, vamos dizer assim, doses homeopáticas, para nos ajudar. Algumas propostas que a área do atendimento espiritual tem oferecido, respeitando as dimensões das várias casas. Tem casa que tem meia dúzia de adeptos, tem casa que tem muitos. Está dentro do princípio de acolher, consolar e esclarecer.
Se nós conseguirmos fazer o acolhimento, se nós conseguirmos fazer o que o Cristo, de uma certa forma, fazia, com aquele olhar penetrante, com aquela força magnética, nós vamos conseguir ajudar aqueles que nos buscam. E nós sabemos, as próprias palavras de Bezerra de Menezes, que o pé, né, ainda está no freio para fazer com que as nossas casas consigam oferecer uma melhor condição de assistir a multidão que está precisando de rumo. Está precisando de um apoio, de uma conversa, de coisas simples. Então, na verdade, acolher como? Como Cristo fazia. Cristo não fazia uma preleção deixando o cara num plano inferior. Ele elevava a pessoa para fazer com que, olho no olho, ele conseguisse transmitir uma espécie de energia que é eterna, que está em muitos de nós. Palavras de Emmanuel. Busquemos as reminiscências do Cristo em nós. Nós vamos encontrar. Nós temos lembranças deste Cristo para ele nos fortalecer, nos ajudar a fazer com que a gente consiga transformar essa humanidade para uma humanidade melhor, mais fraterna, mais amiga, etc. Desta forma, acolher sem repreensões. Nós gastamos muita energia ainda, muitas vezes, tentando situar uma coisa que o tempo vai situar, sem apontar falhas ou defeitos. Nós não somos juízes, muito menos julgadores, né, etc. Que a gente gaste um pouco menos de energia e foque mais nessa espécie da terapia, do olhar fraterno, de um abraço, de um aperto de mão, né, que consiga resolver uma parte da problemática que as almas carentes mostram. Quantas vezes nós não estamos nessa situação, precisando de um achego, de um afago, respeitando as limitações de cada um? Nós sabemos que a doutrina veio para nos ensinar as primeiras coisas, que se nós colocarmos em prática, nós vamos estar abrindo janelas e portas para novos conhecimentos. Mas nós precisamos mobilizar o que nós já sabemos. Nós já temos corações fraternos entre nós. E chama atenção para a meninada que está vindo aí, para a juventude que está vindo aí, para a gente que não tem os impedimentos que nós muitas vezes temos, não tem os condicionamentos, e estão mais naturalmente dispostos a dividir, a fazer coisas que às vezes para a gente tem que racionalizar. Então nós temos sim uma expectativa de uma geração, que é uma geração que já vem trabalhada um pouco mais, pois está lá nos livros do Manuel Filomeno chamando-nos a atenção. Espíritos melhores já estão entre nós. As nossas casas espíritas passam a ser ambientes onde eles são trabalhados no plano espiritual para que tenham condições de reencarnar, e aí daqui a pouco o problema que eles têm faz eles acorrerem a essa casa. Nessa casa eles encontram conforto, nós vamos recebê-los nessas casas, e daqui a pouco ele se transforma em luz. Prestemos atenção numa série de indivíduos que nos buscam, que têm potenciais divinos de nos ajudar nesse processo de transformação. Dentro do princípio de esclarecer e informar doutrinas básicas, ou seja, lições, princípios chamados básicos, que eu sei que nós temos em nós, vocês têm, é uma questão de reavivar eles, dar a eles um pouco mais de importância, para que as lições do Cristo consigam socorrer, consigam ser os lenitivos de uma alma que anda carente, anda precisando, né, ser trabalhada. Nas diferentes esferas, nós sabemos, nas esferas mais complexas nas organizações, empresas, governos, como nas mais simples, que estão na família, nós temos uma problemática que está situada na relação pessoal, em coisas simples, de parar para ouvir, de ouvir muito mais do que falar, de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, a área do atendimento espiritual, ela está colocada para nos ajudar a partir da recepção, passando pelo atendimento fraterno, pela explanação do Evangelho, pelo passe que todos nós sabemos da importância, pela radiação e pela implantação do Evangelho no lar. Ou seja, nós estamos aí preocupados com vacina para Zika, com vacina para não sei o quê. E a vacina do Evangelho? O Evangelho do lar é aquele antídoto para todos os males, é uma espécie de vacina para todos os males, que nós podemos tomar todo dia. Vai depender de nós. E aí que tenhamos persistência, não uma persistência propriamente dito, mas uma perseverança, que é procurar o jeito de fazer com que o Evangelho seja implantado, mesmo nos nossos lares, para que se transforme em uma espécie de refrigério de almas que gravitam sem direção. Amanhã somos nós no plano espiritual, procurando luz,
Vamos lá para Obreiros da Vida Eterna, vamos lá para os mensageiros, os relatos mostrando os espíritos fazendo incursões sobre a terra, e de repente lá na favela encontra uma luzinha, um lar que tem luz acesa. Quantas mansões nós não temos que estão sem luz, apagadas? Não é questão de ser um edifício terreno adornado, faustoso. É uma questão de dentro dele acendermos o Evangelho. Então, que nós situemos a preocupação de edificar a casa espiritual, que Emmanuel e tantos outros já nos chamaram a atenção, que começou com Paulo. Fazer com que esse Evangelho no lar consiga se transformar naquela vacina, né, para os nossos males. O atendimento fraterno pelo diálogo tem se transformado numa espécie de prancha de salvação, ou de porta de salvação, que a gente tem até um certo cuidado, e não transformar isso numa terapia que busca substituir outras terapias existentes. Mas ela é uma grande oportunidade de nós descobrirmos em nós habilidades, potenciais de alma que talvez estejam encobertos pelo tempo, pelos escombros de outras preocupações, por existências milenárias, que nós podemos trabalhar. E na medida que eles vão aflorando, eles vão se tornando luminosos, e sem querer nós vamos estar ajudando uma multidão que gravita na nossa volta. Nós temos que assumir a responsabilidade de que nós temos para cada um de nós um monte de espíritos andando na nossa volta, precisando que seja um palito de fósforo, que seja uma vela, mas que se acenda essa luz, e muitas vezes há uma incompreensão em relação a isso. Nos aproximamos da doutrina, gostamos, ela nos interessa, mas na medida que nós entramos dela, ou seja, na medida que ela entra em nós, nós começamos a ter mais problemática, e nós não conseguimos resolver isso. Quantas evasões não há da doutrina espírita, pelo foco de que ela vai resolver todos os meus problemas. Então reflitamos sobre isso. Como diz o Bezerra de Menezes, estamos tirando o pé do freio do plano espiritual. Os espíritos vão estar numa relação mais íntima com vocês, obviamente atraídos pela simpatia, pela sintonia, pelas afinidades. E aí nós conseguimos, né, fazer uso das chamadas palestras evangélicas, não é? Tantas conversas que sejam rápidas, que sejam um pouco mais demoradas, mas que elas possam ser aquelas que nos dêem lembranças do Cristo. Ele não desperdiçava nenhuma oportunidade. Todos que o procuravam, ele te dava atenção. Ele parava para dar aquele minutinho de atenção. Aí voltamos atrás um pouco, ano passado, né, o Chico comemorou 10 anos de desencarnação, etc. E o que acontece? Perguntando a ele, disse, vocês precisam continuar fazendo as coisas pequenas, simples, que é uma oração, que é um aperto de mão, que é parar para ouvir alguém que está em sofrimento, não se esquecer de que o Cristo nos recomendou isso. Disse-nos que nós nos fizéssemos assistindo àqueles que nos procurassem. A questão da radiação mental, né? Como diz, todo mundo ora, que a gente consiga fazer uma prece de elevação, que a gente consiga restabelecer essa conexão com o divino, que a gente consiga se reconectar ao poder de Deus, para que Deus possa se fazer de novo, como diz Joana de Anjos, no altar interno, para que Ele consiga, através dos nossos corações mais equilibrados, nos ajudar nesse processo. O passe, obviamente, todos nós sabemos a sua importância, né? Fazer com que ele seja essa transmissão de energia magnética, nossa, física, bem harmonizada, incorporada, acrescentada, ampliada pelas forças espirituais divinas, pelas emanações que estão aí nos reservatórios da natureza, sendo oferecidos para cada um de nós as visitas fraternas. A oportunidade que nós temos de organizar grupos, né, principalmente aqueles que têm condições de fazê-lo, e a gente não dispense, a gente comece a fazer uma espécie de trabalho que se fazia na época da Casa do Caminho. Que a gente tenha novamente uma terapia, uma prática parecida com aquela dos tempos do Cristo vivo entre nós, porque o Espírito chama a atenção, não vos enganeis. O tempo que viveis é um tempo que guarda a similitude com os tempos da presença do Cristo físico entre vós. Então, ou seja, tudo que ele fez na época, nós estamos convidados a fazer. Se os espíritos soubessem o que é o centro espírito,
quais realmente sua função, sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante momento cultural e espiritual da Terra. Herculano Pires chama a atenção que muitos de nós estamos adormecendo, atraídos para uma série de coisas, né? Esquecendo-nos a necessidade de nós mantermos alertas, vigilantes, ativos, vendo nas dificuldades, nas problemáticas, degraus que nos convidam à elevação de nós mesmos, à melhoria de nós mesmos. E óbvio, todos nós sabemos que é necessário que, respeitando as diferentes dimensões, que se encontre o Cristo nas nossas casas espíritas. Se encontrarem o Cristo, nós vamos estar fazendo o trabalho. Como dizem os espíritos superiores, está na margem do Cristo, está na linha do Cristo, está ótimo. Está dentro do programa do Cristo, está ótimo. Está fora, vamos refazer. Porque afinal de contas a recomendação dele é essa. Se a recomendação dele é essa, quanta complexidade nós fizemos? Né? Quanto nós complicamos um processo que na verdade está vinculado ao amor. Que está vinculado a isso que ele nos falou. Então a solução está no amor. Mas por nós não termos uma visão exata do que é o amor, por nós termos ideias diversas do amor, nós temos dificuldade de exercitá-lo. Então nós trabalhamos um processo de construção de virtudes nossas, tolerando mais, compreendendo mais, aprendendo a perdoar, para que daqui a pouco esses germes possam crescer e transformar o amor. Iniciando com um amor chamado fraternal, né, de convivência humana, para aos poucos ele ascender num plano onde ele já é espontâneo, onde ele passa os laços familiares, onde ele começa a ser cósmico, porque afinal de contas é ele que é uma força magnética de expansão. Quanto mais eu mexo com o amor, quanto mais eu dou amor, mais ele cresce, mais ele se expande. É uma energia que muitas vezes nós não conseguimos, de uma certa forma, canalizar. Como diz o Paulo, por impedimentos que estão em vós. Impedimentos que não estão na lei. Então, gente, quando nós tivermos uma situação dentro do tratamento espiritual que nós não soubermos como resolver, fechemos os olhos, que nos facilita o recolhimento interior. Elevemo-nos ao Pai Superior. Sempre vai se fazer alguém em seu nome, ajudando-nos a fazer aquilo que São Francisco recomenda. Ajudando a fazer com que os nossos corações nos dêem um norte. As nossas mãos nos ajudam a resolver essas problemáticas. Ele tem as suas equivalências que estão aí. A fé, a gratidão, a piedade, a benevolência, o perdão, a resignação, a afabilidade, tão esquecida nos tempos atuais. Temos feito vários seminários despertando a importância de como conseguir acolher sem ser afável. É uma questão de trato, é uma questão de tom de voz, é uma questão de envolvimento energético refletido por uma paciência, por uma fraternidade. Obviamente nós temos alguns exemplos maiores que a questão da humildade. Por que Paulo usava a fé, a esperança, a caridade? Nós sabemos que precisamos da fé que nos fortalece, da esperança que nos renova a cada dia. Se eu não conseguir hoje, eu vou conseguir amanhã. E que nessa linha nós caridosos nós vamos conseguir servir ao Cristo. Temos os problemas, os antídotos. Uma série de coisas que atrapalham os nossos sentimentos, que fazem com que eles fiquem acrisolados, fechados. E aí nós saímos de uma força, energia expansora, que é o amor, para uma energia, né, de recolhimento, que é o ódio, que é o orgulho, que são todos esses que são filhos. Então aquilo que está escrito lá no Evangelho, do egoísmo ser o nosso grande mal, o mal da humanidade, está aí. Não tenhamos dúvidas disso. E se nós formos procurar, nós estamos situados em vários elementos colocados aqui. Esse material eu vou deixar à disposição, porque agora, por questão de tempo, nós não podemos penetrar. Então, o que vai acontecer? Nós temos que nos dar conta que nós somos centelha divina. Nós somos criados para ser filhos da luz. Então, edifiquemos o amor. De que forma? Ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e colocando em ação o amor que está no limite de nossa compreensão. E o que vai acontecer? Nós vamos estar envolvidos nessa força que sustenta planetas, que faz o sol nascer a cada dia na hora só, certo? Que assim como ele regula o macro, ele regula o microcosmos. Ele coordena na minha célula, que está lá com gene para ser disparado para eu ter um câncer, ele está lá como força divina. Reflitamos sobre isso. Cada um de nós é composto de 30 e poucos mil genes. Dentro dele nós temos espaços ocupados por uma energia que a ciência tem dificuldade de
denominar, porque ela não quer dar o nome disso de espírito, mas tem lá uma energia bendita que está botando ordem na expressão gênica de nós. Então os nossos males que vão se fazer, e o segundo momento vai nos trazer notícias disso, eles têm uma base que tem obviamente o amor na sua incursão. Reflitamos sobre isso. Busquemos o bem. Todos nós sabemos uma definição muito simples: o bem é aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Aquelas coisas que não fazem mal aos outros. Mais uma vez, agindo como nós falamos, nós vamos ser uma espécie de cultivadores dessa luz, porque nós somos centelha divina. Nós precisamos sim dar, não botar a candeia debaixo do alqueire. Nós precisamos, de uma certa forma, colocá-la à disposição para aqueles que estão na escuridão. Temos a laborterapia, que acabamos de falar, e a própria questão da prece-terapia, que são ações que obviamente têm dado resultado belíssimo em situações difíceis de saúde, numa espécie de harmonização, muitas vezes não para resolver a problemática, porque se resolvesse a problemática nós íamos voltar a cometer os mesmos males que originaram a problemática, mas causa uma espécie de harmonia para que possa se ter um acerto de contas, né? Um ajuste com as leis e possam os espíritos evoluir. São coisas simples. Quem de nós não pode sorrir? Onde é que estão os impedimentos? E nós sabemos que o sorriso é uma força de tratamento maravilhosa, que ela mobiliza energias que nós desconhecemos a benefício daqueles que andam sem rumo. Desta forma, então, neste momento, a humanidade começa a se preocupar com uma situação e daqui a pouco nós vamos ser um país, por exemplo, aqui no Brasil, de velhos. Se nós exercitar coisas simples, não deixar de fazer com que estes também perdem a sua esperança, e mesmo na madureza da sua existência, consigam continuar cultivando o amor em si, nós vamos ter uma sociedade mais justa e fraterna. E, obviamente, a laborterapia nos ajuda. Existe a necessidade da saúde moral. Como conseguir atender a saúde física, etc., externa, sem a chamada saúde moral? Emmanuel diz que os nossos consultórios vão continuar cada vez mais cheios e está ficando mais difícil a gente conseguir uma consulta com o médico. Por mais que aumente os médicos, as pessoas acorrem, as problemáticas de saúde existem na esfera psicomental, social, emocional, e o que tem acontecido? Se nós formos ver na base, nós temos uma série de desordens que precisam ser arrumadas, e para isso o planeta está passando por uma espécie de quê? De reforma íntima, de ajuste. O próprio país passa por isso, onde nós, dentro dele, vamos ser chamados a ser centelhas, esperança. O homem terá que voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si, na sua personalidade, no meio ambiente. Há mais de 15 anos, organismos como a ONU, a Organização Mundial da Saúde, chamam a atenção que o ser humano não vai conseguir sobreviver se não tiver noções de ecologia, se ele não conseguir interagir com a natureza, se acabar com a natureza. E nós sabemos o quanto isso é importante. Então, por exemplo, abraçar árvores, por alguns é ridicularizado. Mexer com flores, mexer com plantas, mexer com pássaros. Mas nós vamos perceber uma oportunidade de reharmonização com as energias naturais que são extremamente interessantes. A medicina do futuro terá que ser eminentemente espiritual. A Europa já não trata mais isso como medicina alternativa. Ela trata isso como medicina especial. Nós temos ido de vez em quando para colaborar nesses processos, onde os homens da ciência cedem, a luz, o que conhecem, os seus conhecimentos, e a espiritualidade, independente do rótulo religioso, consegue atender às necessidades maiores. Onde a reforma moral, onde a reforma íntima produz uma espécie de cura espiritual. Devemos buscar a perfeita harmonia da alma. Se nós estivermos bem conosco, o mundo está em convulsão, mas seguimos bem. Em melhores condições de resolver as problemáticas do mundo. Mas quantas vezes nós não estamos desarmonizados e queremos resolver as problemáticas do mundo? Então, aquele olhar interior, aquela interiorização, a nossa harmonização, conversar conosco mesmo, exercitar esses aspectos, vão nos promover uma espécie de renovação moral e espiritual. Compreensão dos deveres que devem ser praticados. É muito bom, nós estamos cheios de lista de deveres do que é certo e o que é errado. Mas se nós dermos conta de nós, como diz Emmanuel, pelo menos nós não vamos atrapalhar. Muitos de nós já ajudam.
Muitos de nós já conseguem fazer grandes coisas nesse sentido, mas reflitamos sobre isso. Trabalhar as relações interpessoais, despertando uma sensibilidade. Se espera desse país, que esse país seja o celeiro dessa sensibilidade, dessa coisa que está já sobreposta em outros países. Onde de repente vê uma caixa, um indivíduo jogado na rua, é a mesma coisa. Nós não podemos chegar até isso. Comprometimento de todos nós com a condição que tem, para que a gente possa vivenciar o que nós entendemos por amor. Para que o amor que nós já trazemos em nós, que está no nosso coração, que precisa ser trabalhado, e às vezes ele é trabalhado pela via da dor, ele poderia ser pela via do amor, mas como nós não estamos atentos e muitas vezes desesperançosos, nós desperdiçamos e vem lá uma pedrinha no sapato. Cristo já nos ensinou isso. Ele não complicava o processo. O tempo melhor dele sempre foi da natureza. Ele não precisava dos altares que nós edificamos, muito menos das igrejas. Ele precisava de quê? Sempre da atenção de todos nós. E isso continua em vigor hoje. Aonde quer que estejamos. Que seja na via pública, que seja num lugar que não nos permite a harmonização, recorremos a um banheiro, por exemplo. Recolhemos a nós mesmos, elevamos-nos no poder de Deus e vai se fazer alguém nos ajudando a resolver uma problemática. Cristo nos ensinou a isso. Ele nos ensinou a simplificar o processo, mas o homem é meio complicado. Ele já está dotado de uma inteligência tecnológica evoluídíssima que não é acompanhado pelos sentimentos. E o que tem acontecido? Nós estamos meio que desbaratinados aí. Nada contra a evolução tecnológica, mas que nós consigamos trabalhar essa outra asa do sentimento, porque é a única que nos eleva verticalmente para Deus. O conhecimento vai nos fazer ascender horizontalmente para Deus. E a gente faz o seguinte, a gente não está caminhando mais neste rumo, a gente está caminhando de uma forma mais íngreme. Mas o ideal seria que nós andássemos de uma forma ascensional, porque afinal de contas o Cristo nos disse isso. Vou para vos preparar o lugar, etc, etc, etc. O que nós precisamos? Descobrir essas questões e mesmo considerar que, obviamente, o que eu tenho dito passa por uma espécie de esforço pessoal. Eu preciso fazer força. Eu me lembro bem, alguns anos atrás, a primeira vez que eu vi, quando os Espíritos disseram que a diferença entre nós estava no esforço. Que aquele que fazia mais esforço avançava mais, que aquele que fazia menos esforço andava para trás, ficava para trás. Daqui a pouco nós vamos percebendo que está ali o segredo. Joana de Anjos diz, eu entendo todas as problemáticas de vocês. Eu só não consigo entender por que vocês fazem tão pouco esforço para fazer o quê? Para recuperar uma espécie de potencial divino que nós estamos. E é intransferível, isso é um trabalho que nós podemos fazer por nós. Atitude mental positiva. Se nós ficarmos vinculados às mídias que nos alcançam, nós choramos. E aí Paulo já falava isso. Paulo dizia que é mais fácil nós chorar com os que choram que sorrir com os que sorriam. Que na época dele já era assim. Chegava numa comunidade, as coisas ruins corriam mais, eram as primeiras notícias que chegavam pelas cartas, etc. As boas, pouco chegavam. Mas, gente, nós temos mais coisas boas acontecendo que coisas ruins. As correntes do bem são infinitas, elas estão em ação. Talvez precisem ser mais evidenciadas por aqueles que não conhecem disso, para que a fé e a humildade se transformem novamente naqueles portos seguros. A fé edificada sobre a rocha, né, que nos confere a edificação de uma casa, que nos confere uma condição de operar com o Cristo. E humildade. O Cristo poderia ter nascido em qualquer lugar, mas ele fez questão que fosse na manjedoura. A pedido dele, 400 anos de preparo, 500 ou 1000 anos, sei lá o quê, para ele poder ser homem entre nós, para ele adensar o seu espírito e poder nos dar as lições. E ela começa com a manjedoura, ele nasce lá no meio da bicharada, de uma forma simples. Reflitamos sobre o exemplo da manjedoura. Nesses tempos de extrema complexidade, se nós tivermos munido da humildade, nós estamos vacinados. Nós conseguimos operar com proveito, com confiança em nós, e tendo confiança em nós, a providência divina sabe trabalhar. Porque como ela nos diz, se vocês não sabem para onde vão, qualquer rumo serve. Mas quando nós fixamos a nossa direção, nós assumimos, passamos a ter confiança, renovamos a confiança em Deus, né? Cristo passa a ser mais importante, nós andamos com Cristo depois das 9 horas da manhã,
Porque às vezes até às 9 nós andamos com Cristo, às 9 é meio-dia, mais ou menos, de tarde, nós estamos chutando balde, como a gente diz. Se a gente for refletir sobre isso, nós temos soluções em nós, e a providência divina aguarda-nos, aguarda o compromisso moral, e aí o mundo vai ser um mundo melhor. Quem não quer viver num mundo melhor? Mas este mundo melhor vai ser edificado a partir do reino que está em nós, né? As nações não vão precisar disso que nós estamos vendo. Sonho, pretensão? Não. É a aspiração de todos nós. Paz, esperança, amor. Nós não queremos isso, a sociedade se reúne, etc. Nós já vamos ter edificado em nós o reino de Deus. E ele vai ser aquela morada segura, aquele tabernáculo onde Jesus pode se fazer e trabalhar por nós para assistir aqueles que não têm o entendimento que temos. Chamado de Jesus está aí. Erasto, discípulo fiel, seguidor de Paulo, sempre nos disse: arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, ou seja, nós temos condições, a terra espera. E nós estamos aí procurando vaga nos aspectos terrenos. Mas quanta vaga há nesse sentido no aspecto espiritual? As casas precisam de trabalhadores, as casas precisam de indivíduos que sejam dispostos a se colocar em ação, mesmo no limite de sua imperfeição, que elas vão ser ajudadas, potencializadas e vão fazer coisas muito bonitas. Que a gente reflita sobre isso. Nós não podemos mudar o que já passou, como o Chico sempre nos diz. Mas a página de amanhã está em branco. Então, por que complicar? Simplificando, nós temos em nós, e aí me lembro do Espírito venerando do nosso lar, que ela diz o seguinte: as ordens imediatas de Deus para convosco são as situações que o dia vos oferece. Vamos pensar sobre isso. Fica procurando solução não sei aonde, e não presta atenção nas situações que o dia nos oferece. Ela diz isso: as ordens imediatas de Deus para convosco estão nas situações que o dia vos oferece. E quantas vezes nós não nos julgamos, né? Entre aspas, filhos esquecidos pelo Deus que nos oferece um dia um pouco mais difícil. Nós todos queremos paz. Então, a minha intenção, dentro do tempo que me foi dado, é colaborar, fazer com que a gente reflita sobre isso. As organizações, as reuniões de diferentes órgãos, quando elas iniciam com um pedido único da humanidade inteira, ela quer paz. Como conseguir uma paz exterior sem ter uma paz interior? Como conseguir ser aquele repositório fiel, aquele, indivíduo, instrumento fiel, se nós não estivermos harmonizados com as leis? Então, as áreas do atendimento espiritual, de uma forma mais ampla ou de uma forma mais pequena, resumida numa, etc., elas são vias de atuação da espiritualidade assistindo às nossas necessidades, para aquele que trabalha e para aquele que está sendo atendido. Reflitamos, os impedimentos em nós existem, mas como diz o Paulo, não estão na lei, estão em vocês. Então, quando eu lanço mão da ação, quando eu tenho vontade de me colocar em serviço, o que vai acontecer? As forças divinas potencializam essa vontade. Elas começam a se fazer e voltam a insistir. Se Deus esperasse nós estarmos prontos para trabalhar, o que seria? Mas o que Ele faz? Aqueles que se apresentam, nós temos várias parábolas que nos mostram isso, e que nós temos então essa oportunidade de fazer com que a gente consiga descobrir, na verdade, o mundo melhor que já existe. Porque quantos estão sem rumo? Quantos estão sem direção? E nós podemos ter, sim, sempre essa... Ele pulou o último aqui. Mas, de uma certa forma, que a gente reflita sobre isso. Essa força bendita que temos de, atendendo aos chamamentos divinos, nós consigamos, por essa área, que vem colaborar com todas as outras áreas, pela sua natureza, que deve se fazer nas áreas de estudo, que deve se fazer nas áreas na palestra pública, que deve se fazer em todas as atividades da casa, ela possa diminuir uma estreita distância que nós criamos do Cristo. Quantos de nós ainda não adoram o Cristo no crucifixo?
Quantos de nós não procuram o Cristo na Bíblia, no livro, no texto, e nós esquecemos que nós podemos procurá-lo em nosso coração? Nós esquecemos que Ele nos disse que Ele estaria conosco todas as horas. Como Ele disse, dois ou mais de dois em meu nome reunidos, lá estarei. Então essa distância que criamos não foi Ele, fomos nós. É tempo de simplificação. É tempo, como diz Emmanuel, eu não posso vos falar disso, mas vocês têm reminiscências do Cristo em vós, confiai nelas, trabalhei, né? Porque a seara do Cristo é imensa. E aí, gente, como prometer cura espiritual sem atender aos princípios da lei de ação e reação? Como atender, né, sem atender essa necessidade da reforma chamada íntima, da questão moral? Nós estamos aí cheios de dedo apontando uma série de problemas morais na nossa sociedade. Mas o que vai acontecer? Apontamos os dedos e temos dedos apontados para nós. Todas as situações externas que nos visitam os sentidos, somos convidados a repassar a nossa análise, a nossa reflexão, para saber se nós temos como fazer aquela observação e quem sabe até criticar. Recomendações de Emmanuel. Há um tempo atrás ele dizia: a ignorância já não justifica mais o vosso estágio, os nossos problemas, porque ele disse que a gente já sabia das coisas. O que ele dizia é que a gente precisava parar e refletir. Uns 2 anos para cá, ele tem chamado a atenção, ele ampliou a reflexão. Ele diz o seguinte: agora você precisa observar. Observar e observar muito. Observar a esposa, o filho, o companheiro, o colega de trabalho, a via pública. E aí fazer o quê? No segundo passo, analisar o que vocês observaram. Parar para analisar. E numa análise, obviamente, chamada reflexiva. E depois de ter observado, depois de ter refletido, colocarmos-nos em ação. Porque como é que o Cristo vai se fazer na humanidade? Descendo de novo como homem entre nós? Nós temos que refletir sobre isso. Nós estamos perdendo expressões que nós consideramos muito boas. Divaldo já está indo. Vários estão indo. E aí vamos ficar aqui esperando de novo que alguém venha nos ensinar. Nós temos os potenciais. Cada um de nós segundo as suas obras. Nós somos filhos da luz. Querendo ou não, fomos criados. Temos algumas diferenças que são muito pequenas. Emmanuel diz que elas não são maiores do que essa diferença dos nossos dedos. Então, não podemos julgar alguém mais competente ou outro menos. Nós temos condições de exercitar, sim, essa coisa que já está em nós, esse sentido religioso. E aí temos exemplos. Temos o Papa Francisco agora, procurando convencer aqueles que vão ser nós amanhã, porque nós já estivemos lá. Aqueles que são difíceis de entendimento, simplifica as coisas, tira uma série de coisas para ver se a gente consegue recuperar a noção do Cristo. Reflitamos sobre isso. Os exemplos são muito bons para que a gente reflita que, independente do rótulo religioso, nós podemos seguir nas trilhas deste que é caminho, verdade e vida. Atendimento espiritual é aquela porta que, como dizem os Espíritos, estão esperando que seja 24 horas. Que ela seja permanente, que ela possa ajudar nas necessidades diferentes do dia. Quando nós conseguirmos fazer isso, ou fazer mais ainda, como o próprio Cristo diz. E, na verdade, Paulo, depois disso, falou, nós não precisamos ficar esperando casas, exército, uma série de coisas. Nós podemos, a partir de nós, edificar um templo divino, fazer com que o nosso coração seja um altar, onde o Cristo possa se fazer, e nós vamos conseguir trabalhar. Vamos estar operando. E aí, mais uma vez, que nós convençamos que os nossos estreitos juízos, a nossa autossuficiência, nos impede muitas vezes de ser mais divinos. Bezerra de Menezes seguidamente vem e dá uma puxada de orelha assim. Ele diz que por a gente continuar entendendo essas coisas com o nosso limite de conhecimento, ou seja, por a gente refletir sobre as forças divinas, sobre o amor e o próprio Deus, com aquilo que somos capazes de imaginar, nós apequenamos, diminuímos e reduzimos isso. E ele diz, isso acontece porque vocês são autossuficientes. Vocês, de uma certa forma, não pensam na grandeza que exista, que visita os nossos sentidos e nos convida a ser parte daquele que é onipotente, onipresente, que é todo-poderoso e que continua entre nós. Reflitamos sobre isso.
energias de toda ordem estão se lançando, como diz Emmanuel, sobre nós. Mas ele não chama atenção. Tende cuidado para não drenar essas energias com o vosso querer, com os vossos pontos de vista, com as vossas ideias, geralmente estreitas, esquecendo de servir o Senhor. Então, quando nós sentimos vontade de fazer alguma coisa no sentido do bem, fizemos aquela reflexão rápida, é uma ação do bem? Façamos. Porque eles precisam disso. Nós precisamos de uma forma mais célere dar sinais do Cristo. Os espíritos superiores têm nos dito o seguinte, aquela lição que está lá nos livros de Emmanuel, sinais dos céus. Ficamos esperando os sinais dos céus, a sociedade espera sinais dos céus, e nós temos sinais, nós podemos ser uma espécie de sinais dos céus. Os Espíritos têm nos chamado a atenção que simplifiquemos as coisas para conseguirmos ser mais sinais dos céus, aqueles que procuram esses sinais na via pública, num diálogo, numa conversa na nossa casa espírita. Eu espero não ter complicado, né, a cabeça de vocês, a nossa ideia, então meu prazo está encerrado, que a gente reflita sobre isso. Nós vamos continuar aqui, estou à disposição de alguns entendimentos que puder ajudar, e nós estamos aqui sempre com a intenção de colaborar, extremamente preocupados com a simplificação, para que a gente, de uma certa forma, volte à essência de quem nós somos mesmos. Que a paz e o amor do Cristo permaneça com vós.